Primeiro bloco, vamos conversar com o doutor José Dantas de Paiva, juiz que atua e milita na área de infância e juventude, também coordenador desta área do Rio Grande do Norte, mas que vai assumir também, no finalzinho da entrevista a gente fala um pouco sobre isso, a vaga que cabe ao Tribunal de Justiça na composição do Tribunal Regional Eleitoral. Ele vai ter um mandato de 2 anos e vai participar durante o período destas eleições. Então, doutor José Dantas, seja bem-vindo ao nosso Boa Tarde, Cidadão. Boa tarde, Robson. É um prazer mais uma vez estar aqui conversando com você e com os ouvintes aqui da TV Bandeirantes. Prazer tê-lo conosco. Eu inicio a nossa entrevista em relação à área da infância e juventude. O que dizer dessa campanha que está sendo desenvolvida, no caso específico, pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte? Olha, essa campanha em relação à exploração sexual, abuso, é uma campanha que deve ser permanente, não só por parte da Assembleia, mas do Judiciário, do Ministério Público, e de fato isso ocorre. Isso a sociedade precisa abraçar essa campanha. Precisa, é um assunto que, pelo fato de existir um dia designado só para isso, para se trabalhar a questão da exploração e do abuso sexual, deve ser uma causa de fato abraçada pela sociedade, pelos 4 entes que a gente termina de dizer que órgãos que compõem o sistema de garantia: o Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Segurança Pública e na área social. E a própria sociedade deve se envolver junto com as famílias. Então é um tema que requer compromisso, articulação, porque ocorre todos os dias. Ninguém pode dizer, não, só vai discutir isso num período, não. É um momento forte que se deve se discutir, por isso que tem um dia, e que deve ser trabalhado de uma forma transparente e clara, e buscando naturalmente se trabalhar a prevenção. A prevenção é fundamental. E um dos métodos que nós encontramos para prevenir é divulgar, fazer campanhas periódicas ou permanentes sobre o tema, porque é um fato social, Robson, que ocorre em qualquer campo da área do campo social, quer seja na família, quer seja em ambientes não adequados ou mesmo adequados. Então, realmente é um campo, uma área, um tema que se deve trabalhar com muita cautela, porque às vezes ocorre dentro da própria casa. Então, por esse motivo é que se deve discuti-lo constantemente. Pois é, né? E isso aqui é incrível de fato, né? O fato de dentro de casa haver o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, como não acontece dessas formas, é através de pessoas muito próximas daquela família. E aí eu pergunto, qual a diferença entre abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes? Geralmente o abuso ocorre dentro de casa e é praticado por pessoas de confiança. Pessoas que, o próprio nome já diz, que abusam desse relacionamento, abusam da confiança da criança, abusam da confiança da própria família. É alguém muito presente. E da fragilidade da criança, muitas vezes o adulto, né? E muitas vezes, geralmente, o abusador, ele é uma pessoa bem próxima da criança e da família. É alguém que está perto, então ele se aproveita desse momento para cometer esse crime, que é muito grave, sério, que compromete a vida da criança para o resto da vida. É tanto que hoje nós temos varas especializadas, nós temos equipes técnicas especializadas só para ouvir a criança durante um depoimento, por exemplo, nós temos uma sala de escuta especial, que é o depoimento sem dano, no qual a criança, ao ser ouvida pelo juiz, pelo promotor, pelo advogado, ela fica no espaço próprio, adequado, para poder ser ouvido, para que não haja uma revitimização dessa criança. Exato, não gerar mais traumas, né? Não é uma criança ser colocada num tribunal para dar um depoimento, é uma forma técnica completamente diferente que faz com que a criança fale sobre o que aconteceu de uma maneira, digamos assim, a amenizar o trauma que ela passou. É tanto que a sociedade deve ficar atenta a qualquer mudança de comportamento da criança na escola. O professor deve ficar atento à mudança de comportamento de uma criança que até então tinha um e passa a ter outro. Os próprios vizinhos da criança, eles devem ficar atentos, a própria família em si, mesmo a família fazendo parte dessa agressão de vez em quando, que é coisa rara, mas é possível e ocorre, mas todos têm que ficar muito atentos. É por isso que nós temos hoje um número nacional de notícias, que a gente chama, que a sociedade chama de denúncias, que é o número 100, é o número nacional.
qualquer notícia... Diz que sim, é ligação gratuita. É gratuita, é nacional, a pessoa liga para esse número e eles dão o retorno para as autoridades do estado de origem. Então grave esse número que é fundamental na defesa e promoção dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Enquanto a exploração geralmente ocorre quando há prostituição, a pessoa explora sexualmente a pessoa, em troca ou por meio de pagamentos, pagamento de vantagens, em dinheiro, de uma dinheiro, roupa, de alguma coisa para... Alguma vantagem financeira, material. Então a exploração geralmente ela vem em troca de um comércio, é como se fosse um comércio mesmo. Comércio do corpo e da é uma das piores formas de exploração, é a exploração sexual, porque são pessoas que muitas vezes são vendidas. É tanto que muitas vezes vêm estrangeiros de fora para o Brasil com esse objetivo. Por isso que nas fronteiras, nos aeroportos, as polícias civil, militar, federal e rodoviária federal têm que ficar atentos, porque de fato ocorre, além do abuso que é muito restrito ao âmbito familiar e doméstico, a exploração ele é em toda a sociedade. Pois é, e aqui infelizmente esse presidente que nós temos da República, o Michel Temer, lamentavelmente, para, entre aspas, economizar recursos, desativou durante o período noturno a fiscalização da Polícia Federal em vários aeroportos do Brasil, inclusive no aeroporto de São Gonçalo da Amarante. Então, para passar prostituição infanto-juvenil, tráfico de droga, está descoberto. Isso é uma coisa assim absolutamente inaceitável, a gente espera que seja retomado. E eu pergunto ao doutor Zé Dantas, qual é a sua visão entre algo que acontece no dia a dia, a gente observa às vezes, o namoro ou um relacionamento até mais sério entre um adulto e um adolescente, alguém de maior com alguém de menor. Qual é a sua visão a respeito disso? Cada caso é um caso, né? A gente tem que analisar essas questões de relacionamentos sociais. Pode ocorrer um namoro de um adulto com um adolescente, isso é plenamente possível. Agora, a idade muitas vezes é quem determina se houve crime ou não, se houve exploração, se houve abuso. Porque, por exemplo, uma pessoa com menos de 14 anos, é uma pessoa que não tem discernimento suficiente para tomar uma decisão pessoal se deve namorar e se deve conviver com alguém adulto. É uma pessoa com 15 anos, então a lei já começa a definir, abaixo de 14 anos é considerado estupro, por exemplo, né? Acima de 14 pode ser exploração, pode ser abuso. Tem aquela frase que a turma repete muito, que diz assim, que não, mas hoje em dia esses meninos, essas meninas de 12, 13, 14, 15 anos já sabem de tudo, não tem a conversa hoje é outra, não tem nada a ver com a idade, né? Olha, pode até ter discernimento suficiente para saber o que é o certo e o que é errado. Agora, não tem a experiência suficiente para decidir o que é melhor para ela, muitas vezes. Um adolescente com 14 anos... psicológico também não tem um preparo psicológico. Não tem maturidade suficiente para decidir. Então tem que se levar em consideração esse aspecto da formação da pessoa. Alguém com 12, 13, 14, 15 anos, 16 anos... não tem esse discernimento. Você vê às vezes um adulto que fica velho e não amadurece nunca. Você imagina alguém com 12, 13, 14 anos. Então, aquele que pensa dessa forma, é melhor ter cuidado, porque cada caso é um caso. É por isso que nós temos equipes técnicas de psicólogos, assistentes sociais, pedagogos para analisar cada caso. Agora, em função da idade, abaixo de 14 anos não se discute. Verdade. E aí eu pergunto ao doutor José Dantas, né? Já quando ocorre, por exemplo, o namoro, mesmo havendo sexo entre adolescentes mesmo, aí nesse caso não teria problema? Tem problema. Tem, às vezes... Mesmo ambos sendo de menor, como se diz? Porque os dois têm menos de 18 anos, mas às vezes um adolescente de 17 anos comete uma violência com a criança. E se esse adolescente cometer uma violência, por exemplo, com um adolescente de 12, 13 anos, ele vai responder como ato infracional, que se equipara a uma violência sexual para o adulto. Porque tem adolescentes que têm 16, 17 anos. Interessante essa informação. E comete violência contra uma criança de 6, 7 anos de idade, e já ocorreu. Nós temos adolescentes cumprindo medida socioeducativa de internação porque cometeu estupro, uma violência sexual contra uma criança. Então, o adolescente também responde, responde como adolescente e não pega uma pena, por exemplo, não recebe uma pena de privação como recebe um adulto
que a pena é maior, mas recebe uma medida socioeducativa que pode ocasionar e poderá levá-lo à internação dentro de uma unidade de internação de privação de liberdade. Doutor Zé Dantas, e já chegando ao fim da entrevista, uma palavra a respeito de quando mulheres abusam sexualmente de crianças e adolescentes, sejam meninos ou meninas, como também o contrário acontece com homens. Respondo do mesmo jeito, e acontece de mulheres adultas violentarem adolescentes, né? E já ocorreu na vara da infância. Às vezes não, mas o adolescente achou bom, se aproveitou, não é bem assim. Tudo é relativo, né? E há relatos, inclusive sociais, nos meios de comunicação social, de violência praticada por mulheres adultas contra crianças e adolescentes. Ocorre também e vai responder do mesmo jeito. Muito bem. Bom, e uma palavra rápida, teve uma pergunta que chegou, dá tempo ainda, mas uma pergunta que diz respeito a e quando o abusador, a pessoa não quis se identificar, mas e quando o abusador, ele atacou a pessoa, por exemplo, e ele estava com capacete, você não conseguiu reconhecer, o que é que se faz? A polícia deve ter instrumentos necessários de investigação, trabalho de inteligência, para poder descobrir esse abusador. Tentar muitas ver vezes câmeras, né, na câmeras, rua, a placa quem da passa moto. por ali, a placa de motos, e se descobre. A verdade é que tem casos, nós já ouvimos vários relatos de pessoas que foram violentadas em lugares mais ou menos escuros, e geralmente à noite. Aí não tem iluminação boa, mas a investigação deve trabalhar com o objetivo de buscar, porque quem pratica um ato desse, há uma tendência natural dele reiterar nessa prática. Por isso que tem que haver um trabalho de investigação e de prevenção. O criminoso sempre volta ao local do crime ou reincide naquele crime, né? Há vários relatos nesse sentido. Muito bem. Doutor Zé Dantas, quero agradecer a sua participação no Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Receba um kit de produtos Lucena para você aproveitar com amigos e familiares. E o detalhe, na Chores Pereira, você pode falar um pouquinho, né? Foi convocado mais uma vez para compor o Tribunal Regional Eleitoral e fiscalizar essas eleições. É verdade. Nós fomos designados pelo Tribunal de Justiça para compor o plenário do Tribunal Regional Eleitoral no biênio 2018 e 2020. E nós iremos lá trabalhar, inclusive nessas eleições, enfrentando mais esse desafio numa área também muito complexa, mas que é dignificante e faz com que você se torne uma pessoa proativa na sociedade. Muito bem.